Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma aula do Ideal. E hoje vamos falar sobre Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho. Vou compartilhar com vocês ela aqui. Fique mais didática a nossa conversa. Vamos lá. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. O nome dele é Aurelius Augustinus. Ele nasce no século IV, 354, morre em 430. Ele é da Algéria, né? Ou Argélia, é o mesmo país. Ele nasceu na cidade de Tagaste, nesse mapinha aqui, acho que dá para ver. Essa região aqui, né? Que é o mar Mediterrâneo. É a região que ele mora. Se a gente prestar atenção aqui, o mar Mediterrâneo está aqui, né? Estreito de Gibraltar, então é norte da África. Ele é africano. A gente não pode ter o conceito de que todo africano é negro, né? Mas a região do norte da África é chamada também por alguns historiadores de África Branca, a parte de cima, superior da África. Então, ele é dessa região da Algéria. Né? Algéria era do reino da Numídia, só para a gente ter um pano de fundo histórico aqui. Mas no século III aconteceram algumas guerras, chamadas Guerras Púnicas, ou também Guerras Cartaginenses, em que este grande império argelino, não, mas cartaginense, ele sucumbe ao domínio romano, especialmente porque dentro da própria Algéria havia disputas e interesses particulares dos grupos que compunham a região. Então, parte dos grupos apoiaram os romanos, eles acabaram sendo derrotados pelos romanos e se torna uma província romana, a Cartago. Então, Agostinho ele nasce em 13 de novembro de 354 em Tagaste, que era uma cidade importante da Numídia. À época chamava-se Numídia, hoje chama-se Algéria. Dá um oi para alguém que esteja por aqui. Bom dia, Sueli. Bom dia, Regina. Deus abençoe você. Então, o pai dele chamava-se Patrício. Patrício não era cristão, ele era um comerciante e também uma espécie de líder local, decurião, né? Era o título que ele tinha, né? Decurião do município, conselheiro dos munícipes. E ele era um africano romanizado, ou seja, ele da África, né? Dessa região, mas que sofria influência da cultura romana e talvez até influência religiosa, a gente não sabe muito bem disso. Então, o que a gente sabe é que ele não era cristão. Agora, por outro lado, ele se batiza só na hora da morte. Não era incomum isso acontecer, porque muita gente entendia que o cristianismo era
uma religião muito séria, né? E existia uma mística em cima das religiões e tudo mais, então a pessoa, em se batizando, havia aquele compromisso mais sério com a fé. E neste caso do Patrício, ele batiza só na hora da morte, possivelmente também porque queria se manter numa condição menos comprometedora com essa fé. Não era incomum isso acontecer, como eu disse para vocês. A mãe do Agostinho chamava-se Mônica, ela sim era cristã, e ela educa o Agostinho com valores cristãos. Teve suas primeiras instruções formais na própria aldeia que ele morava, que era Tagaste, e como o pai dele queria que ele fosse um professor universitário, né, um retórico, e o Agostinho era das letras mesmo, ele acaba estudando em outro lugar, né? Ele acaba indo para Madaura, que é uma cidade próxima, onde havia uma escola que ensinava-se, à época, já uma espécie de início assim de um estudo mais formal, né? Haviam estudos formais, né? E o Agostinho teve o privilégio de ser iniciado nesses estudos. Lembremos, ele é do século IV, né? Século IV, século V. E ele, em estudando nessa cidade, ele vai ter orientação sobre os clássicos latinos, né? Só para a gente ver aqui algumas ruínas de Madaura que até hoje existem por lá. Então, existem algumas ruínas, ruas e tudo mais, prédios da própria cidade, da prefeitura e tal. Então, ainda hoje existe essas memórias aí físicas, né, que são as ruínas. Colônia romana desde o final do século I, era famosa por causa da sua escola. Em 369, depois que ele passa um tempo estudando em Madaura, ele retorna à sua cidade, permanece ocioso por um ano. E depois desse tempo, com a ajuda de Romanino, que é um amigo rico da mesma cidade, ele é enviado a Cartago, que é uma cidade bem maior e tudo mais. Por que que ele volta? Possivelmente porque o pai morreu e não tinha mais como financiar os estudos. Estudar sempre foi caro, né? Era privilégio de poucos, e os poucos que tinham dinheiro e interesse, que não era também interesse de todo mundo estudar. E aí o pai morrendo, existe essa dificuldade, ele volta e ele é patrocinado por um amigo chamado Romanino. Ele vai estudar em Cartago. Cartago, que já é uma cidade maior, já fica à margem do mar Mediterrâneo e tudo mais. E aí ele vai estudar, nesse ambiente de Cartago, a retórica, a geometria, a música e a matemática, né? Essas matérias, elas são matérias que são chamadas de matérias clássicas dentro daquele ambiente da escola do qual Agostinho fazia parte, né? A gente tem, nesse contexto, que a gente chama de trivium e quadrivium, embora essa conceituação vai ser um pouco posterior, mas a gente vai ter essa já presente em Agostinho essa realidade aí. Esse trivium e quadrivium refere-se aos ofícios disciplinais, né, acadêmicos, ou também às profissões, né, as artes desempenhadas pelos homens livres. Era diferente das artes mecanicae, né? Então, essas são outros tipos de ensino, né? E elas são compostas pelo trivium e quadrivium, que o trivium seria a lógica, a gramática, a retórica, e do quadrivium, que era a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Essas matérias faziam parte do currículo de quem estudava essas categorias
de matérias, né, de ensino. E isso está presente parcialmente, a gente percebe isso na vida acadêmica do próprio Agostinho. O ambiente que ele vive ainda é um ambiente de escola, um ambiente meio embrionário, assim, a escola está relacionada diretamente à igreja, né? Então, por isso que ele vai estudar retórica, geometria, música e a matemática, que são matérias que lidam com os aspectos da comunicação, do cálculo, né? E da música, né? Então, tem esse universo de matérias que se estuda focado nisso. E o trívio e quadrívio é posterior, mas é desenvolvido também dentro da igreja, né? Pelos professores, pastores, né? Presbíteros que ensinavam os jovens nessas matérias. No caso do trivium, lógica, gramática e retórica, e do quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Diferente, como eu disse, das artes mecânicas, né, que eram próprias aos homens de ofícios mais baixos, por exemplo, os escravos e os servos. As artes mecânicas eram as artes mais braçais, assim, mais práticas, digamos assim. De todo modo, o Agostinho é um retórico. Ele vai se tornar um professor de retórica na Universidade de Milão e vai ser uma pessoa bastante proeminente diante do que ele se propõe a fazer. Ele convive com uma mulher chamada Flória Emília, né? Eles têm junto um filho chamado Deodato. Deixa eu ver se eu tenho este livro aqui, por exemplo. Ele é um livro que vai falar sobre a relação dele com a Flória. Vita Brevis, carta de Flória Emília para Aurélio Agostinho. Quem editou esse livro foi Josten Garder. O Josten Garder, ele é autor do Mundo de Sofia, o Coringa, ele escreve uma linha mais de filosofia e tal, mas ele diz que achou uns manuscritos num sebo na Argentina e, através de alguns contatos que fez, esses contatos que tinham certa autoridade em textos originais, diz para ele que muito provavelmente esse texto era original. Nesse documento aqui, a Flória fala justamente sobre a relação que ela manteve com Agostinho. Porque a Flória era uma pessoa simples, o saber formal, né, que era a escola, a faculdade e tal, não era um bem comum. Como eu disse, era para uma elite que tinha dinheiro, tinha posses e tinha interesse. E mulher também era assim, não tinha por que mulher saber ler. Ela tinha que saber cozinhar, saber passar. Tem que passar era outra conversa. Tinha que saber coser, né? Costurar. Então, era em outras categorias que funcionava. E o Agostinho, ele convive com a Flória durante bastante tempo, eles chegam a ter uma relação estável, embora tida como amante, porque eles nunca se casaram, tiveram um filho chamado Adeodato. E a Flória, pelo fato de não ser culta, nem de nobre nascimento, e nem era cristã, a mãe de Agostinho, que sempre foi cristã, se opunha com certa veemência a essa relação, a ponto de fato eles se separarem e o menino ficar sob a guarda da avó. Quer dizer, tira o filho da mãe, rompe a relação dos dois e a Mônica, que é a mãe de Agostinho, é chamada de Santa Mônica pela Igreja Católica. De todo modo, mais tarde surge esse documento, e esse documento é um documento bastante interessante. Pode ser uma ficção, pode ser uma ficção. A gente não pode afirmar categoricamente que seja um texto original.
Mas o que a gente percebe é que aqui existe uma mulher que foi rejeitada pelo marido ou pela pessoa com a qual ela conviveu durante bastante tempo, por conta da intervenção da sua mãe e da sua religião. Então, ela nunca se torna cristã, ao que parece, né? E ela rejeita, e ela fala de detalhes da relação dos dois, e que ela não entendeu por que que ele foi assim tão cruel, e, enfim, aí os adjetivos são os mais variados que ela usa contra a vida dela. Mas uma coisa que chama atenção é que ela se torna uma pessoa, e o texto original é um texto rebuscado, muito bem escrito. Ao que parece, ela estudou, ela, em sendo rejeitada, em sendo lhe tirado o filho, depois dessa relação de tanto tempo, ela ficou amargurada, machucada, e aí o que que ela faz? Ela reage do modo que podia reagir, que ela faz por onde consegue estudar, se torna uma pessoa importante, não importante, mas uma pessoa culta, e o que a gente tem é um texto bastante bem elaborado de uma pessoa que foi rejeitada por Agostinho. Ao menos Josten Garder diz que isso era fato. A gente não sabe, Agostinho não fala de detalhes. O que a gente tem de Agostinho são muitos textos, e um deles é este aqui, que eu não sei se dá para ver, que chama-se Confissões. Confissões de Santo Agostinho. E aqui, de fato, ele fala sobre muitos problemas de muitas ordens que ele tinha, muitas crises, muitos conflitos, muito amante de mulheres, teve muitos problemas em muitos sentidos, até que ele foi encontrado pela graça e tudo se transformou na vida dele. Bom, então a gente tem essa realidade que o Agostinho teve essa pessoa na vida dele, que era a Flória, e foi separado, né, como eu disse, pela interferência da da Mônica, e também não se transformou isso em casamento por conta de tudo que eu expus, preconceito em relação à origem da moça, o fato dela não ser católica e tudo mais. E um outro fator era a própria conversão de Agostinho. Uma vez que ele se converteu, ele não queria viver mais como viveu, e ele se torna uma pessoa diferente. Seguindo aqui, e ele sofre, como a gente pode perceber nos seus escritos, muitas tentações sexuais. E ele já tem uma frase dele que é a seguinte: não havia nada mais poderoso para tornar o espírito de um homem decadente do que as carícias de uma mulher. Então, esses seus conflitos se tornam quase que insuportáveis. Embora ele já tivesse lido a Bíblia, sua conversão só acontece quando ele conhece Ambrósio de Milão, como a gente falou sobre Ambrósio de Milão aqui, e a pregação do Ambrósio toca profundamente. Agostinho é um professor de retórica da Universidade de Milão, então ele chega a essa condição, né? Então ele, ouvindo Ambrósio pregar, ele ficou impressionado com o discurso de Ambrósio, que também era advogado, uma pessoa das letras, para além de bispo de Milão. Então a gente tem essa realidade aqui, que ele se converte após ouvir Ambrósio. Antes disso, porém, durante 9 anos, ele foi maniqueísta. Mani, né, que era um filósofo zoroastrista moderno, digamos assim, né, da Pérsia, ele tinha umas ideias bastante próprias, né, em relação a distinção entre o bem e o mal, o ruim e o bom, né? Este mundo físico e um mundo espiritual. Né? Então, essa crença que foi perseguida pelo Império Romano
se adequava ao homem apaixonado, que tinha duas forças que se opunham em seu coração. Então, o maniqueísmo meio que fazia sentido para ele, porque justamente ele tinha essa crise, essa duplicidade, né? essa crise no coração dele. Né? Ele morre, esse Mani morre crucificado na Pérsia, aí a crença fundamental dessa espécie de religião pintava o universo como um cenário de um conflito eterno entre as duas forças, uma boa e outra má. Então, a gente tem essa realidade. Bom dia, Rubens. Bom dia, Tamara. Bom dia, Maria, para quem eu não vi ainda por aqui. Então, a gente tem o Agostinho como identificado com alguém que ia falar para ele justamente dos conflitos que ele passava, que era a ideia maniqueísta, em que existia esse conflito constante entre essas duas forças, uma boa e uma má, e o Agostinho muito que se encontrava nisso, porque ele vivenciava bastante essas questões. Ele era um amante inveterado de mulheres, teve muitas amantes, a mais, digamos, a oficial era a Flória, mas antes disso teve diversas, e esta era uma crise constante e recorrente, que a gente, inclusive, pode ler muitos dos seus conflitos no livro que eu citei para vocês, que é o Confissões, do Agostinho. E a gente vai ter bastante trechos em que ele fala sobre a sua realidade antes da fé e depois. Enfim, como exemplo no ser humano, é encontrado a parte espiritual consiste em parte boa, já em seu corpo a parte física, a parte má. Então, a ideia do maniqueísmo é justamente essa, que o que é bom no homem é só o que não é material. Né? Isso não tem a ver com a Bíblia, porque a Bíblia fala que tudo é feito para a glória de Deus. Né? Então, inclusive o nosso corpo. Né? Nós somos feitos para o louvor da sua glória. Não existe só a parte... uma vez que o Adão cai em pecado, toda a humanidade com ele cai, mas ainda assim Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o homem não é que ele seja essencialmente bom, não. Ele é essencialmente mau, uma vez que ele pecou em Adão. Sua essência é má depois da queda, mas existe a redenção em Cristo, que todas as coisas se tornam novas. Né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coríntios 5:17. Aí, mas continuando a ideia maniqueísta que ele vivenciava, é que a tarefa principal deste ser em conflito é libertar o bem do seu interior. Então, é um ser que está em conflito, mas dentro dele existe algo de bom. Para suplantar o mal, isso vem através do ascetismo, né? De uma prática ascética, de negação de prazeres, de oração, de tudo aquilo que em alguma medida pode dar prazer às pessoas, isso deve ser negado para que a carne não seja acariciada, não seja adulada, e para que o espírito floresça. É como se, quando você renega, rejeita, subjuga a carne, isso se quebra e sai as melhores essências. A ideia maniqueísta era essa, e isso era uma filosofia que Agostinho defendia, né? Então, prezava pelo ascetismo. Então, ele defendia isso, ele via muitos problemas, muitos conflitos com ele mesmo, e entendia que a carne não prestava, mas que algo de bom poderia ser extraído de dentro dele. Esse era o conceito maniqueísta. Mas, mesmo assim, os conflitos não paravam, porque o que vai dar um jeito na vida dele, de fato, é Cristo. No auge da sua carreira, aos 30 anos, já professor de retórica e gramática, ele obtém o professorado, né, a cadeira, né, essa cadeira de retórica na Universidade de Milão, mas ele se encontra profundamente satisfeito com a vida. Então, a pessoa estava, como se um jovem de 30 anos hoje fosse professor de Harvard, né, tendo os alunos ali aos seus pés, tendo o que quisesse, ganhando lá seus 4, 5 mil dólares por semana. Então, ele não tinha problema nenhum
nesse particular. O problema dele estava com ele mesmo, era o conflito, né? Então, esses conflitos existiam. Então, o que a gente percebe na história do Agostinho e de tantos outros homens, na nossa própria história, de repente, é que, embora a gente esteja cercado de tudo e de todos e bem aparentado, bem aparado, digamos assim, nada disso satisfaz. Era a crise do Agostinho. Então, ele é separado da Flória, assume o noivado com uma moça rica, né, de boa posição, mas mesmo assim tem suas amantes, ele não consegue se viver longe daquilo. E uma vez que ele mora em Milão, junto, onde Ambrósio também era bispo, né, ele ouve Ambrósio pregar. Ele vai querer saber quem é esse camarada que era conhecido como Boca de Ouro. Que pregação é essa? Ambrósio de Milão. Em ouvindo Ambrósio, ele percebe que o estilo de pregação dele é diferente. Ele quer conhecer mais e ele, então, é fisgado pelo Espírito Santo, porque o que Ambrósio fazia era pregar as Escrituras, e não era o jeito que ele falava apenas, mas, essencialmente, era o poder do Espírito que era transmitido quando ele anunciava o Evangelho. E em pregando com veemência, com poder, o Agostinho acaba se convertendo, né? E aí ele se torna um homem extraordinário para o Evangelho, uma pessoa bastante importante. E aí ele descobre o seguinte, que a cristandade poderia ser eloquente e inteligente, e que os textos do Antigo poderiam ser interpretados como alegoria. Por quê? Havia um conceito de que os cristãos eram uma ralé de baixa estirpe, que só agregava escravos, pobres, viúvas velhas, órfãos e gente assim, marginalizada. Ele não estava de todo errado. Claro que dentro da promoção do cristianismo, quando o evangelho avança, quem é em maior número alcançado são, de fato, pessoas marginalizadas. Mas, desde sempre, a igreja tinha seus doutores, tinha seus intelectuais. O Paulo talvez seja o primeiro deles. Você vai ter uma série de outros irmãos que vão se convertendo de filosofia grega, né, de ambientes catedráticos, né? Então, gente que vai se tornando cada vez mais proeminente na igreja. Apolo é um deles, né? Então, você vai ter, dentro do ambiente cristão, também doutores, mestres e tudo mais. Mas aí o Agostinho percebe, quando se converte, que o que acontece é que o Espírito Santo convence as pessoas e ele vê que o ambiente do cristianismo é mais do que aquele que ele supunha ser. E a história dele é bastante interessante porque mostra que é a ação do Espírito Santo mesmo na vida da pessoa que traz luz e salvação, né? Não adianta, a pessoa pode ter a intelectualidade que tiver, mas se o Espírito Santo a convencer de seus pecados, de fato ela se dobra diante do Senhor e confessa-lhe o nome. Então ele se batiza às vésperas da Páscoa de 387, ele é batizado juntamente com seu filho Adeodato e um outro amigo chamado Alípio. Quem os batiza é o próprio Ambrósio de Milão, coisa não muito comum. Um bispo geralmente não batizava, ele batizava nos presbíteros da igreja, ele ficava mais na administração das situações, mas o Ambrósio é quem batiza Agostinho. E ele se batiza às vésperas da Páscoa, porque neste ambiente, nesta época, só acontecia um batismo por ano, e o batismo era justamente na madrugada do sábado para o domingo de Páscoa, para que fosse celebrada a ceia ou a Eucaristia no domingo da manhã de Páscoa, junto com esses novos convertidos. A pessoa passava por um período importante de entender sobre a fé cristã, e eram chamados de catecúmenos, né?
e esse período demorava até um ano, a depender do momento que a pessoa se convertia, e ela ia tendo orientações sobre a fé, e então ela era batizada completamente nua dentro de um rio. Ela renegava as obras de Satanás, era feito o exorcismo não que a pessoa estivesse endemoniada, mas o que se entendia era que todo aquele que não era do Senhor era filho de Satanás, e precisava renegar seu passado e ser exorcizado desse mal. E então ele e o filho de 17, talvez 18 anos, se batizam junto com Alípio. Sobre eles, sobre todos aqueles que se batizavam, eles usavam, depois de sair das águas, uma veste branca e participavam do culto no domingo de manhã, domingo de Páscoa. Então, essa foi a experiência de Agostinho. A conversão dele se dá ouvindo as pregações de Ambrósio de Milão. Seguindo aqui, a gente tem a volta de Agostinho para Tagaste. Ele é de Milão, professor de retórica de Milão. Não que ele seja originário de Milão, mas ele estuda em Madaura, o pai morre, ele volta para Tagaste, fica um ano sem estudar, um amigo patrocina os estudos, ele vai a Milão e se torna lá, completa seus estudos e se torna professor de retórica. Depois que ele se converte, ele se batiza, ele volta para Tagaste, a sua cidade. Né? Neste ano em que ele volta para Tagaste, ele perde a mãe e o filho dele também morre. Jovem de tudo, talvez com 18, 19 anos, um pouco menos talvez, ele morre. E isso foi um grande golpe na alma de Agostinho, bem complicado para ele, perder a mãe e o filho. E em 391, depois dessas perdas, 3 anos depois, né, contra sua vontade, porque ele resistia a todo custo, ele é ordenado sacerdote, a pedido do bispo Valério, tornou-se seu auxiliar direto, e após a morte de Valério, de novo, com muita resistência, ele acaba assumindo a igreja, a liderança da igreja em Hipona, na região de Cartago, naquela região da África. Ele assume esse bispado de Hipona aos 43 anos, e ele permaneceu durante 33 anos como bispo de Hipona até a sua morte. Essa história de Agostinho, assim, desde jovem, né, passando por todas essas situações, até que se torna bispo, e depois de mais de 30 anos ele falece. Durante toda a vida de Agostinho, ele dedica-se a pensar sobre a Trindade, e foi quem deu à tradição ocidental sua expressão mais madura, né, a questão da Trindade. Porque a Bíblia não usa o termo Trindade. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a elaboração, né, do termo, ela é elaborado mais tarde. Esse termo Trindade vem de Agostinho, né? Ele que traz à luz a conceituação mais madura desse termo. Ele foi o bispo mais intelectual que atuou na igreja à sua época, contribuiu de modo importante para a formação do pensamento cristão e para a defesa da fé. Então, quando a gente pensa em alguém importante para a igreja ocidental, no período do século IV e V, a gente necessariamente tem que lembrar de Agostinho. Então, a sistematização de um monte de conceitos passa pelo pensamento de Agostinho. Então, ele se torna, do ponto de vista universitário, para ser usado por Deus dentro da igreja, justamente para combater as heresias tão presentes, tão fluidas, tão recorrentes naquele ambiente, naquele contexto, naquela época. Ele escreveu sobre o bem e o mal, sobre a graça e o livre-arbítrio, sobre os sacramentos,
comentários de Salmos, sobre Trindade, sobre uma série de outros termos importantes. E ele é aquele que vai defender com veemência a igreja contra as ideias pelagianas, né? O Pelágio é um bispo da Bretanha, que como ele vê em Roma, ele sai da Bretanha, que é na região da Inglaterra atualmente, ele chega em Roma e vê que a igreja de Roma é uma igreja que muitos bispos vivem assim, de maneira, de qualquer jeito, né? E aí ele toma o específico pelo todo e entende que a igreja é aquilo. E ele fica revoltado com aquilo e acaba fazendo críticas, e isso se torna até um documento chamado Sobre a Natureza, que ele vai escrever dizendo que o homem não herdou o pecado de Adão. Tem um primeiro invasão bárbara no ano 410 em Roma, eles migram para a região da Sicília, e aí nessa ilha ele escreve sobre a natureza, e nesse texto ele vai dizer que nós não herdamos a natureza de Adão, portanto, todo homem pode sim, por si só, viver mais santo do que Adão já foi. E daí que vem a ideia do pelagianismo, que a salvação é pelas obras, e não pela graça. O Agostinho combate ele de modo visceral, de modo importante. Ele vai ser assim, bastante repreendido, e as ideias pelagianas também são condenadas em concílios posteriores. E ainda se apegava extremamente à ideia do livre-arbítrio, pois, embora cresce na graça para a salvação, entendia que esta dependia em parte de um atributo natural da pessoa, em parte da revelação da vontade de Deus através da lei. Ou seja, não era de todo assim, determinista, digamos assim, o Agostinho. Ele acreditava no livre-arbítrio, e isso é o argumento dele. É isso mesmo. Ao fim e ao cabo, Pelágio afirmava que os seres humanos poderiam decidir obedecer a Deus o tempo todo sem nunca pecar deliberada e dolosamente. Do ponto de vista dos argumentos de Agostinho, Pelágio se equivocava em 3 aspectos. Negava o pecado original, negava a graça que é essencial para a salvação e afirmava a impecabilidade do crente, operada pelo livre-arbítrio e sem a graça. Então, os argumentos de Agostinho vão assim ser contundentes contra as ideias pelagianas. E assim eu destaquei apenas o Pelágio, embora Agostinho tenha combatido ideias outras, muitos argumentos de Agostinho foram importantes contra outras afirmativas heréticas dentro da igreja. E ele se torna essa pessoa bastante referencial para todos nós. Por fim, eu queria encerrar lembrando um poema que ele escreveu chamado Tarde Te Amei, onde ele diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estava comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existisse. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste, brilhaste, tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Confissões de Santo Agostinho. Deus abençoe vocês. Até uma próxima aula, se Deus quiser.